esteja nos nossos corações. Nós vamos dar início à nossa reunião. Isso é sempre um convite a buscarmos uma introspecção, deixando de lado as questões, as preocupações cotidianas e buscando nos sintonizar com um ambiente de paz e de harmonia, preparado pelos nossos benfeitores espirituais que comandam a nossa reunião nesta noite. Evocando o ensinamento do Mestre Jesus, que nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele também estaria. E inspirados pelo nosso coração, vamos conversar com nosso Pai. Deus, nosso Pai, bendito seja o seu nome, louvado seja o seu reino de amor e de luz, que ampara e acolhe a todos nós. Obrigado, Pai, por este instante que nos concede para o nosso fortalecimento moral, através da reflexão, da conversa fraterna sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, do Evangelho do Mestre Jesus. Ajuda-nos, Pai, a entendermos em profundidade o recado que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que consigamos, Senhor, avançar além dos temas aqui estudados, relacionando-os de maneira direta com a nossa vida, com as nossas posturas, as nossas escolhas, com os pensamentos e sentimentos que temos acolhidos em nós, enfim, Senhor, com o nosso modo de viver. E dai-nos, Pai, a sabedoria e a força necessárias para fazermos os ajustes, a correção na nossa rota, para nos alinharmos de maneira clara e precisa com o nosso propósito de vida para esta reencarnação. Assim, Pai, pedimos por todos nós, em especial pelos médiuns e oradores desta noite, e que sobre as vossas bênçãos o nosso querido Lar Espírita Vinha de Luz seja sempre um exemplo de trabalho no bem, de simplicidade e de fidelidade à doutrina dos Espíritos, ao Evangelho do Mestre Jesus. Sê conosco, Pai, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus irmãos, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 10º, que trata das ocupações, das missões dos espíritos, tanto quando desencarnados como quando encarnados. E hoje nós temos um texto belíssimo falando da paternidade e da maternidade. Nós vamos inclusive concluir este item hoje, retomando os nossos estudos 581 com o Daniel. Por favor, Daniel. Boa noite a todos. Como o Drauzio acabou de falar, nós vamos encerrar hoje esse capítulo 10º do livro 2º do Livro dos Espíritos, denominado Ocupações e Missões dos Espíritos. E o próprio título já mostra o caminho trilhado por Kardec no capítulo. Primeiro ele tratou das ocupações, e lá, entre outras coisas, ele falou que todos os espíritos, sejam eles encarnados, desencarnados, superiores ou inferiores, têm ou deveriam ter ocupações, até por questão da lei moral do trabalho, e que todos eles deveriam se sentir úteis e servir, obedecendo assim a lei do progresso. Ao entrar no tema missões, Kardec também deixa claro que todos
que tanto os espíritos superiores quanto inferiores podem vir a ter missões. E como os espíritos inferiores podem vir a ter missões, pelas condições que eles estão, podem vir a falhar. E é justamente tratando da falha dos espíritos nessas missões que ele faz a pergunta 581, que ele começa assim: os homens que são os faróis do gênero humano, que esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas no seu número, aos que se enganam e que ao lado de grandes verdades difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Então o que Kardec está perguntando em síntese é, olha, tem espíritos que vêm aqui para esclarecer a humanidade, seja na ciência material, seja na espiritual, vem para esclarecer, nos esclarecer. Entre esses espíritos tem aqueles que falam verdades e erros também, difundem verdades e erros. E essas missões eu considero o quê? Missão cumprida, não cumprida, falsa, etc. E a resposta é o seguinte: como falseadas por eles, estão abaixo da tarefa que empreenderam. Então a missão é considerada falsa. Se cabe a um de nós aqui descrever como para alguém que não esteve aqui presente como eu estava vestido hoje, e falar, estava com uma jaqueta preta e uma blusa verde, falseou a missão. Eu não estou assim, a pessoa vai imaginar diferente. Então isso vale para qualquer tipo de missão, né? Só que o Espírito da Verdade, ele separa o joio do trigo, e ele continua assim. Cadê? É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e o ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Então o Espírito pode chegar num século, falar verdades e falar erros. E naquele momento todos nós achamos que eram só verdade. Mais para frente, com o avanço da sociedade, com o avanço da nossa capacidade de compreender coisas, podemos ver que o que aquele Espírito falou no passado tinha erros também. Né? Mas ele falou de acordo com o que era compreendido naquele século. Ele não podia ir muito além disso. Por exemplo, não adianta eu chegar para uma criança do jardim da infância e falar sobre números negativos. Na cabecinha dela, o menor número é 0. Não adianta eu adiantar isso. Se eu falar para ela, por enquanto o maior número é 0, eu não estou errando como educador naquela ocasião. Né? Então isso daí também acontece com os espíritos. Moisés foi um exemplo disso. Moisés veio aqui e falou que existia um único Deus. Verdade. Mostrou os 10 mandamentos, que foi depois sintetizado por Jesus. Mas os 10 mandamentos também estavam corretos. Mas ele passou para nós uma imagem de um Deus, como fala o seu Aquiles, chefe de tribo, que fica sentado lá, olhando cada um de nós, esperando errar, e quando erra fala, você errou, vou te punir. Não é esse o Deus que nós compreendemos hoje, mas para aquela época, 1300 anos antes de Cristo, era o Deus necessário. Talvez se a gente não tivesse conhecido o Deus verdadeiro, ou não conhecido aquele Deus que Moisés tratou, hoje não estaríamos no estado que hoje estamos. Então aquilo era necessário. Coube a Jesus, 1300 anos depois de Moisés, falar o verdadeiro Deus, o Deus Pai, o Deus Amor. E mesmo assim o mestre deixou claro que ele não poderia falar tudo para nós, que ele ia deixar o Consolador, que é a doutrina espírita, que chegou com Kardec 1800 anos depois de Jesus. Então aqui fica deixar claro que há espíritos que falsearam a missão por difundirem erros com verdade, e há espíritos que não, que falaram o que era possível dentro do seu século. E Moisés foi um exemplo disso. A questão 582, o Drauzio antecipou aqui na belíssima introdução dele, é a que vai falar de uma missão importantíssima. Aqui usa o termo paternidade, mas já vamos antecipar que paternidade barra maternidade. Né? E Kardec pergunta, 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Paternidade e maternidade. Já foi antecipado aqui por mim, né, também, que é uma missão, mas vamos ler por partes aqui, porque a resposta é muito rica e a gente merece ter cuidado aqui. Né? É sem contradito uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe
criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Então, primeiro, ele deixa claro que é uma missão. E que essa missão vai trazer uma responsabilidade para aqueles que a exercem. Por quê? Porque as crianças vêm para a gente dirigir para o caminho do bem. Para que elas depois, já adultas, também vão ter suas ocupações, suas missões, vão contribuir também para a humanidade como um todo. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? E aí ele continua. Que Deus facilitou a tarefa de nós, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Débil e delicada talvez tenha sido a expressão da época. A gente pode botar assim como o aparelho psíquico não está ainda completo. Né? E aí a criança com o aparelho psíquico ainda não completo, ela ainda não tem a sua personalidade completa. Ela ainda não exerce totalmente o seu livre-arbítrio. Em contrapartida, ela está mais aberta a impressões. Então ela aprende mais facilmente do que nós adultos. Ela está sujeita às impressões que passamos para ela de forma mais confiável do que as impressões que nós recebemos entre nós. Então, se as crianças recebem impressão, não tem ainda seu aparelho psíquico formado, não tem a personalidade completa, e elas aprendem, detêm muitas impressões, como devemos educar as crianças? Com amor e exemplo. Né? Não adianta eu falar uma palavra de amor e agir de outra forma, chegar no trânsito, fechar alguém, soltar um palavrão ou uma palavra indelicada, que a criança vai chegar para mim e vai falar: papai, mas você falou isso, agora você fez aquilo. E a gente fica no contrapé, né? Quem de nós não foi pego assim numa contradição, né? Então, é amor e exemplo. E quando a gente se esforça para fazer isso, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar que a gente frequente, a gente evolui, porque torna hábito. Então a gente ajuda aquela criança a se evoluir e nós evoluímos também, né? E vamos isso ajudando toda a universalidade, né? A evolução de um é um ganho de todos, né? E aí eu pergunto, se com amor e exemplo eu melhoro, a criança melhora, a humanidade melhora, aqueles que não exercem a paternidade ou maternidade nessa encarnação estão perdendo uma grande possibilidade? A resposta não pode ser binária, né? Cada caso é um caso. Né? Por exemplo, aqui mesmo nessa casa, no Lar Espírita Vinha de Luz, eu conheço diversas pessoas que, por circunstâncias da vida, não têm filho. Seja porque não encontrou com quem construísse uma família à base do amor, ou porque simplesmente não tiveram filho por qualquer outro motivo. Mas nem por isso não deixam de educar crianças no trabalho de assistência, educação, evangelização infantil ou na mocidade. Né? Então são pessoas que educam essas crianças, filhas dos frequentadores e dos assistidos, ajudam os pais a educar com amor e exemplo. Então essas pessoas têm outro tipo de missão. Né? Se você pega no catolicismo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não tiveram filhos, mas quantas a consideraram verdadeiras mães? No Espiritismo, Chico Xavier, Divaldo Pereira, Chico adotou Divaldo adotou vários, mas muito mais do que aqueles que eles adotaram, os consideram como pai. Então são pessoas o quê? Que sabem e entendem a importância da família e sabem e entendem e incentivam a importância da paternidade e a maternidade. São pessoas que não estão perdendo sua oportunidade, elas têm outros tipos de missão. Agora, a pessoa que simplesmente fala mal da família ou simplesmente não quer ter filho porque acha que filho dá trabalho, aí são falas egoísticas. Aí sim, essa talvez esteja sim perdendo uma grande oportunidade. Oportunidade para quê? Até porque exercendo o amor e o exemplo com frequência, o próprio egoísmo dela vai se depurar aos poucos. Então é isso que cabe fazer. Então fiz essa parêntese aqui em respeito à família, em respeito à paternidade e à maternidade,
E vou continuar aqui a resposta do livro do Espírito da Verdade, mesmo porque ele vai falar agora das pessoas que tiveram filho e mesmo assim não exercem o que deveriam exercer. Ele fala assim, ó, há pessoas que se ocupam mais em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir, por sua culpa terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então ele está dizendo que tem pessoas que, já tendo filhos, a paternidade e a maternidade não exercem, porque se ocupam com outros tipos de afazeres. O exemplo aqui foi endireitar pomar, mas pode ser qualquer outro tipo de trabalho. Mas você fala, mas o trabalho não é bom, não enobrece o ser humano? É bom, é maravilhoso. Nós devemos sempre trabalhar. Mas o trabalho não pode servir de um escudo para eu deixar de cumprir outras missões que eu tenho, como a paternidade e a maternidade. Né? Mesmo porque ser pai não é abrir uma carteira, ser mãe não é só gerir o filho. Né? É muito mais, é amor e exemplo. E aqui ele fala, aqueles que não cumprem isso podem ser responsabilizados porque simplesmente falharam com sua missão. Né? Mas aí eu pergunto, vamos supor que eu cuidei do meu filho ou de minha filha com todo amor, com todo exemplo, falhei o mínimo possível, mesmo assim eles não foram para o bom caminho. Isso pode acontecer? Pode. Eles são espíritos milenares que vão vir, tem o livre-arbítrio deles. Então, quando eles crescerem, pode ser que eles joguem para o lado todo o ensinamento dado. E eu serei responsabilizado por isso? Não cumprir minha missão? Não, é a lei de ação e reação. Cada um com suas obras. A questão 583, que é dividida em 583 e 583A, ela vai tratar justamente dessa parte, desse binômio, livre-arbítrio dos filhos e a lei de reação, cada um com suas obras, com os pais. Né? Eu apontei com os pais, mas sou filho também, né? Então, mas vamos lá. A questão 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Pergunta Kardec. E a resposta é não. Mas quanto mais as disposições da criança são mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-las do mau caminho. Então, o que o Espírito da Verdade fala é o seguinte, olha, se o pai fez tudo certo, a mãe fez tudo certo e a criança transviou, eles não são responsáveis. A criança exerceu o livre-arbítrio dela e você e os pais não podem ser responsabilizados porque a ação deles não foi a causa disso. Né? Cada um com suas obras. Mas, se os pais conseguirem endireitar a criança que tem tendência mais ao mal, esses pais terão cumprido uma missão ainda mais difícil. E com isso terão um mérito maior no cumprimento da missão. E a 583A é o contrário. É aquele pai que chega para o filho e fala, ó, ele tomou a bola de você, vai lá, toma de volta, grita com ele, bate nele. Né? Ou o pai que fala assim, não brinca com aquele não, aquele filho, aquele menino, da menina não é da sua laia. Só que o menino faz o contrário, vai lá para o menino e fala, olha, eu não vou bater em você, porque ninguém pode agredir ninguém. E fala para o outro, não, vem brincar comigo, que todos nós somos irmãos. E cresce dessa forma, expandindo o amor. Esse pai, essa mãe teve mérito nessa criança? Não teve, né? E a pergunta, você vai ver a pergunta e a resposta é bem direta, é bem objetiva. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência dos maus exemplos dos pais, eles se beneficiam com isso? E a resposta é, Deus é justo. Né? Ou seja, não se beneficiam, cada um com suas obras. O mérito aí foi todo da criança. Né? O meu amigo Robson vai encerrar o livro desse capítulo aqui, com certeza de forma brilhante, mas eu sempre quando eu leio esse capítulo, eu não posso deixar de falar da impressão que eu tenho, que eu me lembro, Drauzio, de uma coisa que você fala muito nas suas palestras, remetendo ao livro Boa Nova. Né? Que é aquela parte que Jesus chega, quando ele vai começar a sua jornada em Jerusalém, senta em frente à sinagoga, e um fariseu chega a ele e pergunta, ô Galileu, o que é que você está fazendo aí?
E eu não gravo igual o Drauzio as coisas, eu anotei. E Jesus fala: eu vim edificar o reino do meu Pai aqui na terra. E aí o fariseu chega e pergunta: e o que é o reino de seu Pai? E Jesus responde: o reino é a obra divina no coração do homem. Então Jesus convidou a gente para participar dessa obra há 2000 anos. E cabe a nós participarmos, porque ela vai ser completada, seja em decorrência da lei do progresso, seja em decorrência porque o arquiteto da obra é o Mestre Jesus, que tem seus engenheiros calculistas de confiança, como Moisés, como Kardec, que tem seus engenheiros de obra, de execução, como Emmanuel, Chico Xavier. Mas todos nós podemos ser os pedreiros, os carpinteiros, os armadores, os ajudantes de pedreiro. O grande coisa mais bonita dessa obra é que a estrutura dela não é de concreto armado nem de viga metálica. É de amor, respeito e exemplo. Então, passamos parte dessa obra, né? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Olá, Robson. Lindo, lindo. Obrigado, viu? Obrigado. A gente se emociona, né? Sim. Mas vamos lá. A gente dá agora uma viradinha 360 graus, né? E a gente vai falar de conquistadores, né? Então, pergunta 584 é essa. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua de nenhuma calamidade? E a resposta dos espíritos: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes um meio de fazer avançar mais rapidamente um povo, né? E, assim, é algo um pouco complexo, né? A gente imaginando, por exemplo, a vinda dos europeus para cá em busca de riquezas, em busca de terras, em busca de bens materiais, ouro, né? A gente também vê os escravistas, né? Todo aquele comércio de escravidão, então, devastando assim famílias, né? Para sequestrar a mão de obra e vender para outros países. E a gente fala, poxa vida, né? Mas qual que é a finalidade disso, né? Qual é a finalidade também de um cara vir do outro lado do planeta, vir explorar as terras aqui, matar um monte de gente, dizimar mesmo muita gente, seja para conquistar o espaço através da violência, seja pelas próprias doenças que trouxeram, né? Mas tem uma frase bastante interessante que diz assim, olha: na economia de Deus, nada se perde. Tudo tem uma razão. A gente pode não entender, né? Mas existe sim um propósito, um significado. Imagina, por exemplo, se as nossas terras não recebessem colonizadores, exploradores, né? A gente muito provavelmente seríamos indígenas ainda, né? Ou a nossa evolução, ela estaria muito pequena, né? Então, o que acontece? Esses conquistadores, eles trazem novas tecnologias, novos tratamentos, novas soluções, novas maneiras de pensar, né? E isso um pouco que alavanca o progresso de toda a civilização, essa troca de conhecimento, né? E na próxima pergunta, essa é uma subpergunta e é bastante extensa e ainda nos provoca a refletir um pouco mais ainda. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar?
pois só se propõe um alvo pessoal, não obstante aproveitará desse bem? E a resposta dos espíritos: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. A gente depois vai ver a explicação de Kardec, né, que vai ficar muito mais claro esse comentário que eu vou fazer. A gente sempre tem uma escolha. A gente estava falando agora há pouco do livre-arbítrio. Eu posso escolher conquistar e posso escolher também não fazer uma violência. Agora, eu também posso escolher ser um sanguinário, né? Existem maneiras de fazer, mas são minhas escolhas. Então, qual é a maneira que eu vou escolher de fazer? Se eu vou fazer as coisas de tal forma estruturada, focado no bem, certamente as minhas recompensas vão ser melhores, vão ser aderentes àquela minha escolha. Agora, se eu for usar de violência, certamente eu vou ter que responder por isso daí. Então, é importante também a gente refletir que para cada tempo existe uma necessidade, né? E a gente também reage ou faz escolhas de acordo com o nosso momento. Então, se a gente, assim, mais ou menos, até peço a ajuda dos colegas aqui para a gente capturar algumas essências, né? Se a gente for pensar no mundo primitivo, qual que é a essência desse mundo primitivo? O que motiva aqueles habitantes ali a fazerem certas coisas? É a sobrevivência, né? Ou eu mato ou eu morro. Simples assim, né? Aí a gente evolui mais alguns milhares de anos aí, a gente chega num mundo, nesse mundo que a gente está aqui, mais ou menos, né? Mundo de provas, expiações e tal. O que nos move, o que nos motiva? A grande maioria de nós é motivada pela conquista do poder, pela busca pelo acúmulo de bens materiais, né? Aí também vem um pouquinho, o que motivava aqueles conquistadores lá? Riqueza. Eu vou buscar em outro lado o que já está esgotando aqui, ou o que tem aqui na minha terra não é o suficiente, né? Então vem os bichos de lá para cá, né? E nos mundos superiores? Qual que é a motivação? É o amor, a caridade, o estudo, a evolução. É uma sintonia totalmente diferente com o amor divino, né? Então, para cada momento da evolução, a gente tem as escolhas, os elementos necessários para, se a gente pode dizer assim, motivar as ações e alavancar o progresso, né? Imagina assim, o contraste, né? Às vezes a gente precisa de contraste. Imagina assim, o conquistador vem, né, naquele bar, naquele veleiro grandão, enorme lá, gente tudo bruta, né? Então o cara tem que ser o machão, né? O macho alfa que fala, né? Ou obedece, você morre, né? O capitão era assim, né? Agora imagina o Chico nessa posição, sendo o capitão de uma expedição que está vindo da Europa para cá. Não ia dar liga, gente, né? Não ia dar liga. Um Buda no lugar de um capitão de uma expedição conquistadora, não dá certo. Então, para cada época tem uma necessidade. E cada necessidade, ela, como posso dizer assim, ela motiva uma ação, uma escolha. E as escolhas são compatíveis, aderentes, palavras bonitas, né? Caprichadas, à realidade daquela época. Então, no final desse raciocínio, o que acontece?
para cada momento existe uma necessidade e os recursos para interagir com essas necessidades e a evolução, de acordo com a evolução e de acordo com aquela humanidade que está ali naquele momento, tá? E aí agora vem o comentário de Kardec para me ajudar a talvez deixar mais claro tudo isso que eu falei para vocês, tá? Já passou do tempo? Ai, desculpa, posso ler só isso? Posso? Então tá. Passei do tempo de novo, gente, perdão. Ó, então, ó, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação, outros mais avançados ocupam-se do progresso, dirigindo aos acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam a tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos. Outros, enfim, presidem os fenômenos de natureza. Outros espíritos comuns se embrionam no nosso dia a dia aqui, né? É nós desencarnados, então, né? Estão aqui no meio da gente, né? E os espíritos impuros e imperfeitos esperam a misericórdia divina. Então veja bem, gente, a cada um de acordo com as suas obras, a cada um de acordo com a sua evolução, né? É importante a gente ter essa percepção que para cada necessidade, para cada evolução, existe um recurso apropriado para alavancar o progresso. E tudo administrado pela sabedoria divina. Então, enfim, fechando o raciocínio, né? Na economia de Deus, nada se perde. E Darwin falava algo parecido, né? Ou Newton, agora me confundi, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Nenhum nem outro. Lavoisier, gente. Tá bom? É a nossa varada para encerrar a noite, tá bom? Obrigado. Nós vamos passar agora ao nosso estudo do Evangelho. Obrigado. Nosso estudo do Evangelho. Vou bater notícia boa hoje. Estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Nós estamos no item Instruções dos Espíritos, e é sempre importante repetir. É a parte do capítulo em que Kardec seleciona os textos que seriam os textos dos benfeitores espirituais, que seria uma orientação de como colocar em prática a parte teórica que foi desenvolvida na primeira parte do capítulo. E nós estamos no tema, beneficência, a beneficência. E Kardec selecionou 6 textos para falar da beneficência. A gente pergunta, será que é importante esse tema? Né? Hoje nós vamos ver o 4º e o 5º texto. Semana que vem a gente vai encerrar esse item com o 6º texto. Então, a beneficência, capítulo 13, item 14. Daniel, por favor. Então, esse item 14 é uma mensagem de Caritas, que do latim significa caridade. Foi feito em Lyon, 1861. E esse texto, Caritas se apresentou no tópico anterior, no 13, como um espírito martirizado em Roma antiga. E o texto é belíssimo, primeiro porque ele tem a cara do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele primeiro nos instrui, depois nos conforta. E segundo, porque ele sintetiza toda a primeira parte desse capítulo 13, denominado que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos têm uma estrutura bem similar. Na primeira parte, Kardec pega textos do Novo Testamento, de modo geral, transcreve e disserta. Faz dissertações, comenta de forma belíssima. E na parte seguinte,
os espíritos superiores vai nos instruir como pôr em prática os ensinamentos de Kardec. E na primeira parte desse capítulo, Kardec abriu 4 tópicos. O primeiro foi fazer o bem sem ostentação. Naquele tópico ele deixou claro que a caridade tem que decorrer de um ato de amor. Que ela não pode ser feita para a gente ter um ganho social, nem ser feita para contabilizar um ganho divino para conseguir um lugar ao céu, mesmo porque o céu é um estado de espírito, não é um local geográfico. No segundo ponto, infortunados ocultos, Kardec nos convida a ajudar aqueles que estão à nossa volta, né? A sermos instrumentos do bem daqueles que não são profissionais da medicância. No tópico seguinte, o óbolo da viúva, foi explanado pelo Lucas aqui, e o Luquinhas deixou claro para a gente, de forma brilhante como sempre, que uma das formas de medirmos a caridade é vermos o sacrifício daquele que faz. Daí porque a viúva fez a caridade maior do que todos os outros, porque ela deu tudo que tinha. Por fim, para encerrar, o Kardec coloca o tópico convidar os pobres e extropiados, onde ele deixa claro que não devemos querer nada em troca, fazer a caridade sem querer nada em troca daqueles que estamos beneficiando. E o Caritas vai sintetizar tudo isso. E ele começa a sintetizar isso assim. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que uma coisa é esmola, que não tem nada de ligação entre o benfeitor e o beneficiário, pelo contrário, distancia. A pessoa chega lá, se dá uma esmola muitas vezes para se livrar logo dela, né? Ou para ter um ganho social, né? Ou para fazer uma contabilização, mas você não faz isso por um ato de amor. E a caridade é diferente, ela liga o benfeitor ao beneficiário, e liga como? Justamente porque ela nasce de um ato de amor. E ela liga tanto que o Drauzio sempre quando fala desse tema, ele deixa claro que quem presta caridade tem de agradecer aquele que permite que ele exerça a caridade, porque o permite que seja útil. Né? Então, veja como liga, uma troca entre benfeitor e beneficiário. Porque quando eu exerço a caridade, a fonte do amor, com amor, o amor está nascendo de mim. Então, o primeiro atingido por esse amor sou eu mesmo. Né? E aí Caritas vai dizer agora como devemos fazer a caridade. E ele fala, a caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes um para com os outros e perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Novamente aqui está deixando claro que a caridade, eu preciso fazer a caridade porque eu também preciso da caridade. Porque aqui está dizendo, perdoando um aos outros, a indulgência um com os outros. Né? E para não ferir o amor próprio de ninguém. Esses são típicos de caridades morais. Né? Caridade de indulgência, o perdão às ofensas, são caridades morais. São mais difíceis de exercermos. Por que é mais difícil de exercermos? Porque ela exige um sacrifício maior da gente, justamente pegando a questão do óbolo da viúva. Porque eu tenho de esconder a minha vaidade, né? Porque eu sinto meu amor ferido e vou ferir o próximo. Às vezes, nossos amigos aqui. Né? Então, às vezes, nós somos justamente também, na caridade moral, esses infortunados ocultos que nossos amigos podem exercer para a gente, como eles são para a gente também. Às vezes nós estamos precisando de um ouvir a palavra do outro. Às vezes a pessoa só quer ser ouvido, mais nada. Isso é uma forma também de caridade, uma forma de beneficência. Você está doando o seu tempo a alguém. Então Caritas faz isso. Então assim, você vê aqui, a gente já falou de vários tópicos da primeira parte desse capítulo. Né? E ele continua, dizendo como devemos fazer a caridade. Para vós espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer sem os chocar, sem afrontar suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar em seus corações.
Eis uma forma da caridade. Tem aquele caso daquelas pessoas que não acreditam no que a gente fala. E o que é que ele fala? Não tem problema. Respeita eles, traz para cá, dá um jeito. As palavras dos nossos amigos, às vezes aqui, ele fala, nós, espíritos superiores, eles, espíritos superiores, né? Eles, espíritos superiores, eles vão dar um jeito de tocar o coração dessa pessoa. Quantas vezes nossos amigos aqui falam, muitas vezes inspirados por eles, espíritos superiores, nos reconforta, vai reconfortar eles também. Então a forma de fazermos caridade é trazer eles para cá, né? E Cáritas continua agora dizendo como fazer caridades com os pobres. E aí ele conta a história de umas moças que estavam lá costurando com a mão, ó, costurando e coração uníssono. Ou seja, já mostrando a ideia da caridade pelo amor, né? E elas estão preocupadas porque está chegando o inverno, no caso o inverno europeu, porque a mensagem é Lyon, na França, e que ela está preocupada de que tem pessoas que não têm roupas. Elas estão preocupadas que tem pessoas que não têm roupa. Ela quer entregar roupa com o que sobrou da costura delas, do material de costura delas. Ou seja, elas não são abundantes, mas estão ajudando com o pouco que tem. São aquelas costuras que não conseguiu vender. E elas costuram o mais rápido possível para doar para essas famílias. Antes de que a neve encubra o chão, né, em chegar o inverno. E elas conseguem, e o que é que ganham? Aqui na Terra não ganham nada, nenhum obrigado. E aquilo justamente convidar os pobres e os estropiados. Fizeram sem querer nada em troca dos beneficiados. Mas elas ganham muita coisa. E aí Cáritas fala justamente no último parágrafo, é justamente a parte que nos reconforta. Ele vai dizer, como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, veja as comunicações dos bons espíritos lhes chegarem de todas as partes. Homens que participam desta sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagarás em moeda sonoante de bênção, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhe ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Então eles vão pagar elas com bênção, com a moeda que vem do céu, ou seja, vem no nosso, que é a moeda que funciona, a única moeda que funciona no céu, no nosso estado de espírito, né? Ou seja, a verdadeira moeda que nós temos de ter. Nada é mais reconfortante que isso. Essa parte aqui me lembra a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, eu anoto o número, eu não gravo não é tabuada para gravar, não é nada disso. E Paulo fala, o apóstolo dos gentios fala, eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Então ele se considera devedor. E Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, comentando essa passagem do apóstolo dos gentios, ele fala que na visão de Paulo, Nero não era um algoz dos martirizados de Roma. Pelo contrário, era um necessitado de luz. E que ele era credor das luzes que esses martirizados tinham, que eram devedores dele. E Cáritas, como martirizado romano, me associou a isso também. Né? E ele não se considera devedor só de Paulo, não. Pelo que eu vi aqui, dessas costureiras, de todos nós, que não chegamos ainda na caminhada onde ele chegou. Porque todos aqueles espíritos que já chegaram, estão mais próximos de Jesus, digamos assim, menos distantes de Jesus, eles sabem que aqui é tudo uma família só, uma família universal. Que só haverá felicidade quando não houver choro, mais nenhum sofrimento. Né? Então, o que é que Cáritas faz? Deixa claro para a gente aqui que o impulso da nossa caridade tem de ser a dor do próximo. Quando o próximo tiver dor, a gente tem de exercer a caridade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que hoje a gente se sinta o quê? Primeiro, com a mensagem de Cáritas, reforçados para fazermos o quê? Para fazermos a caridade com aqueles que ainda não começaram, não se esforçaram para iniciar a sua evolução moral. Sermos caridosos com eles, como o início da passagem aqui, porque eles são nossos credores, nós somos devedores deles. E nós possamos também fazer a caridade com aqueles infortunados materiais, porque eles também são os nossos credores, nós somos devedores deles.
Mas, em contrapartida, nós que estamos ainda no estágio inicial também, somos credores de espíritos como Cáritas, como Paulo, como Jesus. Que possamos voltar para casa reconfortados de recebermos dele o crédito dessa bênção que funciona no céu. Obrigado, Daniel. Opa! Vamos lá, Robson. Duplamente lindo, né? Sim. Lindo na fala, lindo na presença. Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. A gente vai falar do item 15. Os ensinamentos de um espírito protetor de Lyon. E aqui ele, conectando um pouco com a fala do Daniel, né, sobre a caridade material. Ele falou, olha, muitos de nós falam assim, poxa vida, eu não tenho recurso, não tenho como ajudar materialmente as pessoas necessitadas, né? Mas também a gente já teve a oportunidade de estudar e ouvir algumas vezes que não é só sobre caridade material, não é só a caridade material que existe. A gente falou agora há pouco, por exemplo, a atenção, o ouvir, o tempo dedicado, né, às pessoas mais necessitadas, né, um sorrir, uma fala boa. Eu elogiei ele, duplamente bonito, né? Então, essas coisas são importantes na vida da gente. A gente não pode perder a caridade. E o espírito protetor, aqui no Evangelho, ele nos chama a atenção. Olha, se você não pode fazer a caridade moral, ou melhor, material, perdão, faz pelo menos a caridade da indulgência, né? Para de ser aquela metralhadora que fica criticando os outros, né? Que acha defeito em todo mundo e critica, né? Seja indulgente. Cada um de nós tem um jeito de ver o mundo, de interagir com o mundo, de fazer as coisas. Cada um está no seu momento, né? Alguns são mais bons, outros menos, né? Mas todos nós, em algum momento, nós vamos chegar no mesmo local, no mesmo lugar, que é a condição do espírito mais evoluído. Então, levemos isso em consideração. Às vezes, Jesus nos ensinou o Pai Nosso, né? E às vezes a gente está lá, poxa vida, acho que eu vou rezar um Pai Nosso aqui, né? E fala, né? Um trechinho lá do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, né? Poxa vida, se a gente parar para pensar, será que eu estou exercitando isso daí? Será que na minha conexão com Deus eu tenho um pouquinho de dignidade, né? Talvez como eu posso dizer essa palavra, talvez assim, o direito, né? De estar pedindo por mim, sendo que eu não estou praticando essa indulgência com os outros? Porque na hora da nossa fragilidade, né? A gente quer, Pai, pega leve, né? Não é assim, né? Me perdoa, né? A gente pede desculpas, né? A gente pede ajuda, né? Mas quando se trata dos outros, a gente é muito severo. Então que a gente possa ficar atento a esses julgamentos, a essa maneira como a gente observa as escolhas do nosso colega, do nosso irmã que está do lado, né? E em relação à caridade material, o espírito protetor aqui dá o exemplo de dois homens que viveram aqui na Terra e que Deus falou assim, olha, dá um saco para cada um deles, né? E a hora que eles passar aqui para esse lado aqui, a gente vai ver como que está o saco de cada um, né? Se está cheio, né? De acordo com a caridade que fizerem. Aí chegou a hora lá, os dois desencarnaram, chegaram com o saco deles lá, né? Então, um saco mais robusto, mais cheião lá, né? Deus olhou para esse saco, o rico já foi logo falando, esse saco é meu aí, né? né? Eu
fui uma pessoa muito rica, ajudei muito, e eu dei muitas doações, né? Beleza. Aí tem um saquinho um pouquinho mais vazio lá, né? Aí Deus olhou para aquele saquinho assim, o pobre logo, sabe quando o pobre dá uma coisa assim, dá uma encolhida assim, né? Não, esse saco aí é meu, né? Não tinha tantos recursos, né? Então por isso ficou um pouco vazio aí. E aí colocou os 2 sacos na balança, e no final do dia qual que pesou mais, né? O saco do pobre, né? Por quê? Porque Deus, para ele, o importante é a intenção. O importante é a caridade sem interesse, desinteressada, né? Enquanto o pobre ali ajudou como podia, fez sacrifícios para melhorar a vida do irmão que está do outro lado, o rico simplesmente abriu mão do supérfluo, né, e fez a doação, a caridade, motivado pelo reconhecimento terrestre, pelo reconhecimento dos homens ali que viviam no seu entorno. Então, a recompensa dele, como diz o Evangelho, já foi dada, que é o reconhecimento dos homens. Mas para Deus, o que é importante são as coisas do coração, que é o que o pobre fez. Remete muito, né, muito parecido com o óbolo da viúva que você comentou, né? Aí foi o povo lá das doações lá no templo, né? Chegou o rico lá, despejava, né? O ouro fazia aquele barulho lá, né? E o povo olhava, nossa, existia a competição lá, né? De quem derramava mais moeda, né? Aí chegou a viúva lá, trim, uma moedinha, né? E aí Jesus explicou, olha, quem mais ofereceu, fez a oferta maior para Deus? A viúva, porque a viúva não tinha nada. Ela ofereceu do pouco que tinha, né? Então isso é importante. Aí, é assim, tem 1 minuto ainda? 2? Tem? Tranquilo. Aí vamos colocar a vida como ela é, né, gente? A gente tá assim, a gente vive numa constante dieta, né? Não sei se é o caso dos 6, né? Mas você imagina assim, na nossa constante dieta, a gente faz tudo direitinho. Salada no almoço, prato muito colorido, né? Salada na janta, salada no café da manhã, né? Uma semana, assim, a gente já está uma pilha de nervo. Aí, chega no sábado, você começa a ter uma conversa consigo mesmo, né? Puxa, eu fiz tudo direitinho. Acho que eu mereço aquele McDonald's, né? Alguns não gostam, mas pro gordinho, Mac é Mac, né? E você, Big Mac ainda. Big Mac. E você vai, né? Aí chega lá, olha, e dá logo 2, né? Passa no delivery lá, volta para casa. Primeiro semáforo. Vem pedir lá, né? O pessoal vem pedir, o senhor não tem uma ajudinha aí e tal? E você não tem dinheiro. Ah, mas você olha pro lanche. Você pega. Não, peraí, você está com fome, né? Pega o primeiro lanche. Dá ali, né? Tá. Mas vai meio com dor no coração. Mas você vai. Sobrou um ainda, né? Vamos. Para no segundo semáforo. Mais uma pessoa pedindo ali. Pô, tá com fome, né? Tô. Você olha pro lanche assim. Uma semana, gente, naquela dieta. Aí a gente pega aquele lanche. Sabe quando você tem que pegar a mão assim? Tá aqui, né? Come, tal. Gente, isso é caridade. Percebem? Foi sacrifício pelo bem maior, né? Então é um pouco disso. O que nos motiva? Dá o supérfluo, dá o que sobra. É fácil.
quero ver dar um Mac depois de uma semana de dieta, né? Então, são pequenos exemplos assim do nosso cotidiano, né? Que, muito bem, que eu posso ajudar. Ninguém está falando assim para a gente abrir mão, né? Passar necessidade também, né? Mas às vezes, né? Para a gente melhorar a vida de uma pessoa, vale alguns sacrifícios. E esse sacrifício faz toda a diferença para nós, lá em cima, né? Nosso tesouro lá em cima, tá bom? É que nesse exemplo, o que estava de dieta aí pediu para o espírito protetor dele ajudar ele a fazer a dieta, né? Não é apoio. E o espírito protetor não falha, né? Não falha. Trouxe a oportunidade para o Big Mac ir embora. Foi exatamente, foi mesmo. Gerou oportunidade. Apoiou a dieta, não deixou ele furar. Bem, gente, bem dentro do nosso tema, o nosso aviso de agora, você vai ver que vai encaixar, que é muito melhor que o Big Mac. Porque além de tudo ainda faz caridade, olha que beleza. Não engorde e ainda faz caridade. Olha. Então nós sabemos da importância do bazar e dos nossos eventos gastronômicos para arrecadar os fundos para mantermos os trabalhos de assistência às famílias carentes assistidas pelo Vinha de Luz. Então, desde já, a gente ressaltar a importância não apenas de participarmos, mas de divulgarmos o evento. E o evento em questão acontece no domingo, dia 6 de agosto, o primeiro domingo de agosto. Nós vamos ter o evento da Feijoada do Lar. Nós teremos a possibilidade de fazer o pedido de delivery para levar para comer em casa, mas também poderemos comer aqui, né? Nos confraternizarmos aqui. O evento acontece das 12 às 13h30, no domingo, dia 6. Os convites, preço módicos de R$50, já estão sendo vendidos no nosso bazar e eles serão vendidos até o dia 2. Bebidas e sobremesas à parte. Então, bem dentro do nosso tema, caridade, né? Participemos e divulguemos o evento. Após a prece de encerramento, teremos os trabalhos de paz, para os quais convidamos Maria Lúcia, Ivani, Melissa, Luiz, Miriam, Ricardo, Lélia, Edson, Daniela e Vladimir. Meu nome, por favor. Senhor Jesus, que possamos unir os nossos pensamentos em vibrações de paz, em vibrações de amor, para que todas essas vibrações possam envolver aqueles que se inscreveram nas nossas listas, para que se sintam mais reconfortados, mais esperançosos. Pedimos também, Senhor, a sua paz para todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas cadeias públicas, as crianças que estão em educandários, a todos aqueles que moram nas ruas. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares, para que haja renovação fluídica, cômodo por cômodo. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por nós mesmos, e que o Senhor também possa abençoar este lar, agora e sempre, que assim seja.